Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Sextou aqui no canal. O mercado de fundo imobiliário foi pego de surpresa ontem aí com a notícia da compra na verdade não da compra, né, da proposta de aquisição dos fundos imobiliários da gestora Genial pelo Pátria, ou seja, o Pátria comprando os fundos da Genial. É uma baita de uma notícia. Uma baita de uma notícia. Eu já vou mostrar o documento e depois eu dou minha opinião sobre isso. Então vamos lá, vamos primeiro ver aí o documento que saiu foi na data de ontem, né? Foi ontem, dia 22 de maio, aonde o Banco Genial, né, informando que os fundos, o MOL 11, o GLOG 11, o SPTW 11, o PLCR, o BPF 11 e o PLCA estão sendo adquiridos pelo Pátria, falando aqui envolvendo a transferência de gestão de carteiras ou reorganização dos fundos. O ponto é o seguinte, essa transação aí, ela precisa passar pelo CAD para ser aprovada, então, assim como foi a compra da CSHG pelo próprio Pátria também, e vocês lembram o tempo que demorou, então pode ser que não seja uma negociação tão simples, tão rápida, então isso ainda pode demorar um pouco. E aqui falando, né, que se não for aprovado pelo CAD, volta tudo como era o normal. Agora, se for aprovado, os fundos passaram a ser geridos pelo time de gestão do Pátria, que conta com mais de 50 profissionais e é liderado pelo Rodrigo Abud. O ponto é o seguinte, aqui não há comentário de transferência, como foi lá da CSHG, da ida dos profissionais da CSHG junto. A gente não tem notícia sobre isso. Então aqui, pessoal, essa aqui é a notícia. E aí eu queria mostrar para vocês, pessoal, primeiro, a gente está falando aqui de se isso tudo der certo, se isso tudo funcionar, né, der certo, a gente está falando aí de uma inclusão de patrimônio no Pátria, no Pátria Real Estate, de mais ou menos uns 2,5 bi. Sendo que o carro-chefe dessa transação é o MOL 11. O MOL 11 está por volta de 1,7 de bi de reais. Então, a grande parte da transação, tanto é que o PLCR é um fundo pequenininho, o PLCA também, o carro-chefe aí do Genial é o MOL 11. Então, acrescentaria 2 bi. É uma consolidação do mercado. Aí agora vai a minha parte de opinião, que eu quero mostrar uma outra imagem para vocês. É uma consolidação do mercado. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque, por um certo lado, é positivo que a gente vê, como eu falei, uma consolidação, porque a gente teve um boom de gestoras, um boom de fundos imobiliários surgindo aí nos últimos 5 anos, várias gestoras surgindo, e acabou que perdeu um pouco a mão. A gente viu um pouco perdendo a mão. Mas, por outro lado, quando a gente tem mais gestoras, a gente tem mais concorrência, você tem mais possibilidades, não fica concentrado na mão de poucos players. Embora a gente veja que o nosso sistema financeiro, ele sempre foi concentrado, embora a gente tenha bastante instituição financeira, a gente tenha mais de 1.500 instituições financeiras, mas o mercado hoje é controlado por 4, 5 grandes, né? Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco e Itaú. São os players grandes aí, e na parte de corretora XP e BTG, que são os grandes, né? Então, acaba que mesmo tendo diversificação, tem um controle aí. Então, por um lado, eu vejo que tem esse ponto negativo, que é você concentrar muito na mão de poucos, e aí você perde um pouco a chance de ter escolha, você fica meio que refém. Por outro lado, eu vejo uma consolidação de uma baita de uma gestora, o Pátria, né, que comprou o VBI, já tinha os próprios fundos do Pátria, comprou o CSHG, criando um monstrengo, vai ficar um monstrengo para bater de frente aí com a XP. E com o BTG, né? Então a gente tem agora as 3 grandes gestoras de real estate, né? O Pátria, o XP e o BTG. E o outro ponto, pessoal, que eu quero aí agora é mais uma opinião sobre os fundos. E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu fiz um levantamento aqui, como ficaria a situação. A situação ficaria mais ou menos assim. E um outro ponto importantíssimo aqui, isso aqui é importante para o Pátria, porque o Pátria não tem fundo de shopping. Então o MOL 11 seria a entrada desse segmento no Pátria, o que é muito positivo, porque ele não tem fundo de shopping, não precisaria criar um novo, ele já está comprando um baita de um fundo, como vocês sabem, né? Então aqui, essa daqui seria mais ou menos a cara hoje dos fundos do Pátria. Então a gente está falando aí de shopping, peraí, deixa eu só...
Shopping, na verdade, eu tava vendo aqui, agora que eu vi que eu escrevi com um O a mais. Então, a gente está falando aí de um fundo de shopping, renda urbana, o HGRU, Lages, o PVBI, HGRE, PATC11, o CBOP11, TRNT, BLCA, BLMO e o SPW11. De logística, HGLG, LVBI, Pátria Logística e o GLOG que está entrando também. De CRIs, HGCR, CVBI, Bari11 e agora o PLCR. De FOFs, o RVBI, HGFF e o BPFF também agora, e também acrescentando um outro segmento no Pátria, que é de Fiagro, que ele não tem nenhum até hoje. Então a gente eles acrescentam 2 fundos aqui. O que a gente tira de conclusão? É uma bagunça, virou uma bagunça. Cada vez mais a ideia, isso é uma opinião minha, né? Cada vez mais, provavelmente, assim, cada vez mais que eu digo, provavelmente o Pátria, passando a consolidação dessa compra, eu não vejo muito sentido do Pátria manter muitos fundos dentro dos segmentos, ter tanto fundo de lajes, ter tanto fundo de logística, ter tanto fundo de CRI. Então pode ser que exista, além da consolidação do mercado como um todo, dentro do Pátria, uma consolidação de fundos. Algo que algumas pessoas já até comentam, principalmente na parte de logística, com a entrada do GLOG, é mais um motivo para algum desses fundos aqui incorporarem eles. Parte de lajes também, PVBI incorporando outros fundos, o HGRE incorporando outros fundos. Então, na parte de CRI também, ou CVBI incorporando o Bari, o PLCR, o HGCR. O HGCR poderia incorporar o PLCR, que tem a carteira mais high grade, aí, parecido em termos de estrutura. O Bari ele já é um pouco mais pulverizado, então não faria muito sentido. Mas eu vejo aí o PLCR com uma baita sinergia com o HGCR. Então, pessoal, essa aqui é a cara que vai ficar o Pátria, uma salada de fundo imobiliário. Eu acredito que num próximo movimento seria alguma unificação de fundo imobiliário, e os membros da comunidade já têm mais ou menos a minha opinião, inclusive recomendação de alguns fundos em função até de uma possível situação como essa. Aliás, se você quiser ser membro da comunidade, tem o link aqui na descrição. Então, pessoal, era isso. E talvez também seja esse um dos motivos do porquê os relatórios... Não, na verdade, acho que não. Dos relatórios do HGLG, os HGs, né? HGLG, HGCR, HGRE, não saíram ainda. Mas acho que não tem nada a ver. Eu acho que é atraso mesmo. Eles precisam justificar esse atraso, porque eles nunca foram disso. Beleza, pessoal? Então era isso aí, mais uma novidade aí no mercado de fundos imobiliários. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí sobre essa aquisição, se vocês acham bacana ou não. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.